Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você, te abençoando, te prosperando, levando você cada dia mais debaixo da bênção do Senhor. Então, que Deus te abençoe muito, muito, muito mesmo, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, te abençoando. Vamos lá? Vamos meditar. Hoje tem minha live vai ser um pouquinho mais curta com vocês, porque eu tenho alguns compromissos que são não dá para modificar, tá bom? Então, eu quero gastar aqui uns 10, 12 minutos com vocês e compartilhar a palavra de Deus. Depois nós vamos orar os Salmos 91 e depois nós vamos orar também abençoando a sua vida, se você permitir, abençoando a sua casa. Vamos lá? Então, eu quero hoje falar sobre as coisas que Deus nos dá, as coisas que Deus nos dá. E hoje eu quero falar uma coisa muito importante. É sobre a graça transformadora que Deus nos dá em nossa vida. A importância de você entender a graça de Deus como um agente transformador de Deus, como uma ferramenta que Deus nos dá. E a graça, ela é um favor imerecido. Primeiro, nós não merecemos a graça de Deus. Por quê? Porque nós erramos. Todos os dias pecamos, somos pessoas pecadoras. Mas Deus, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, Ele fez com que Jesus Cristo pagasse o sacrifício que era necessário. Porque o nosso nunca serão necessários, nunca serão suficientes. Então, Jesus morreu por nós, pagou os pecados lá na cruz. Para quê? Para nos trazer a redenção. E isso se chama graça. Uma coisa que Deus fez e que nós não merecíamos, mesmo assim Deus te dá. Mesmo assim Deus te dá. E essa graça derramada sobre a nossa vida, em favor de nossa vida, por isso que o cristianismo é diferente de religião. Religião não tem uma morte de cruz a seu favor. Mas Jesus fez isso. Mas eu quero ler um texto com vocês sobre isso, em 1 Coríntios 15, 10, diz assim, ó, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes eu trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, aqui está falando Paulo se referindo a ele, né? E como Deus transformou a sua vida, e como que Deus, de um pecador, de um perseguidor da igreja, Paulo se torna a maior voz da igreja. E ele, então, diz que ele se torna o maior trabalhador do reino de Deus, aquele que mais esparrama a palavra de Deus. E ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos. E Paulo está dizendo, isso não é uma vantagem minha, não sou eu, mas a graça de Deus. E a graça de Deus para comigo não foi vã. Ou seja, não foi em vão Deus ter salvado Paulo. A sua vida não passou religiosamente vazia na terra, muito pelo contrário. Ele falou que essa ferramenta de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, transformou ele no grande apóstolo, do pecador, do homem raivoso, do homem maligno, né? Do homem com desejos de assassinar. Deus transforma ele no maior pregador da palavra, no maior testemunho de Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender o seguinte, meus queridos, ó. O mais importante no nosso crescimento pessoal não são as coisas que conquistamos. É importante você conquistar, mas não são as mais importantes. Dentro das conquistas, é o que nós nos tornamos. É o que a graça de Deus conseguiu mudar na gente. Para Deus, o que vale é isso. Não adianta você conquistar dinheiro
e riqueza e não ser uma pessoa generosa. Aí Deus não conseguiu conquistar você por dentro. Essa graça de Deus não teve transformação. Então, em que marido nós nos tornamos? Em que esposa nós nos tornamos? Em que pai de família nós nos tornamos? Que mãe de família nós nos tornamos? Que irmão em relação aos outros nós nos tornamos? Então, na verdade, a gente precisa entender o seguinte: o que a graça de Deus fez conosco? Que transformação ela produziu? Paulo diz assim: olha, quem mentia depois da graça não pode mentir mais. Senão a graça não operou. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultera mais. Então, na verdade, a gente precisa entender quem nós estamos nos tornando. Tem que haver uma mudança. Paulo é uma mudança muito clara de quem ele era e de quem ele se tornou. E essa é a maior ação da graça de Deus sobre a nossa vida. A segunda coisa, as pessoas um dia não vão lembrar do que você tinha. Elas vão lembrar de quem você era. Um dia as pessoas vão lembrar de como você era. Eu vejo hoje, eu faço uma análise na minha casa mesmo. A minha mãe sempre foi uma mulher cheia da graça de Deus, entendendo o perdão de Jesus. Hoje minha mãe não vive mais entre a gente, mas todo mundo lembra de quem ela era, como era a sua vida, né? Então, como eu quero ser lembrado? Uma pessoa que ajudou ou com uma pessoa que passou a vida inteira discutindo com os outros, brigando com os outros? Até muita gente briga usando o nome de Jesus, briga por causa de religião, briga por causa de igreja, briga por causa de política, briga por causa de futebol, briga por coisas pessoais e às vezes não entende que a graça de Deus tem que eliminar esse tipo de vida. Então, a graça de Deus ela não é uma narrativa, ela é um agente de Deus transformador. É aquilo que Deus fez de mais extraordinário em derramar essa graça em nossa vida. Então, lembra, as pessoas vão lembrar de quem você era, o que você fez, né? Vão dizer, poxa, aquela pessoa, antes de conhecer Jesus, era uma pessoa que bebia, fumava, era maldizente, fofoqueira, maliciosa. Mas depois que ela conheceu Jesus, você vai ver que as pessoas nem vão lembrar da sua vida anterior, porque as coisas boas se tornam maior. E as pessoas vão, puxa, depois que essa pessoa conheceu Jesus, ela se tornou uma pessoa diferente, transformada. E isso é maravilhoso quando a gente entende dessa forma. Quando a gente entende dessa forma. Então, eu quero aqui, hoje nosso tempo é mais curtinho, tá? Declarar essa palavra de graça de Deus sobre a sua vida. E deixa que a graça de Deus te transforme. Deixa que ela transforme a sua vida, o seu coração. Eu profetizo isso e eu te abençoo com essa palavra da graça na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Agora vamos profetizar os Salmos 91. Nós estamos nessa jornada da oração dos Salmos 91, né? Não esquece de compartilhar essa live aí com 5 pessoas, tá? Compartilha aí com 5 pessoas e também não esquece de curtir essa live. Se você entrou no nosso canal agora e não é inscrito ainda, inscreva-se para quando nós estivermos orando, você puder aí estar conosco na oração. Salmos 91 diz assim, ó, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, ele pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você encontrará um refúgio.
A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama e eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei uma resposta. Na adversidade eu estarei com ele e vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha grande salvação. Deixa eu dizer algo para você, como profeta de Deus, está muito forte. Eu li esse texto aqui, mas muito forte. Esse mês de março agora vai ser o mês da honra de Deus na sua vida. Deus vai te honrar com algumas coisas que você não estava nem esperando. Então, creia, assim como diz esse texto, ó, vou cobri-lo de honra. Deus vai te honrar em questões que você precisa ser honrado por Deus. Então, lembra, essa é a honra que Deus está trazendo no mês de março agora sobre a sua vida. É tempo de Deus te honrar. Amém? Antes que as pessoas zombavam de você, elas vão notar que Deus fez algo extraordinário na sua vida e Deus te honrou. Deus te honrou com a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, vamos orar então? Vamos orar então? Eu quero orar junto com você, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração e quero profetizar sobre a sua vida. Então, se você permitir agora, próximos 2 minutos, eu quero orar, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar o seu coração, tá bom? Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Eu quero me ajuntar em oração aqui agora, com os teus filhos, com esse povo que está conosco na oração. Meu Deus, eu quero orar pelos lares, pelas famílias, meu Deus, pela salvação dessa casa, pela salvação dos filhos, dos netos. Meu Deus, eu quebro agora todo espírito de vício, todo espírito de rebelião dentro dessa casa, todo espírito de gritaria, de intrigas, de briga, caia por terra. Essa é uma casa abençoada por Deus. É uma casa abençoada por Deus. E o Senhor vai mudar a história de tudo que está errado. Eu abençoo esse lar, abençoo essa família. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por aqueles que estão debaixo de angústia, de medo, de pressão, de opressão, de depressão, meu Deus. Eu quero declarar agora um milagre sobre a sua vida. E que esse mal espiritual, emocional, esse espírito de inveja que foi lançado sobre a sua vida, sobre a sua casa, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão doentes, enfermos, com pessoas nos hospitais, com pessoas doentes, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a bênção de Deus, a cura do Senhor agora, essa dor nas pernas, nos braços, essa dor na coluna, essa dor no estômago, no intestino, essa dor na cabeça, em nome de Jesus, sai agora. Meu Deus, essa infecção, essa inflamação nos rins, no fígado, no sangue, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por essa pessoa que está com câncer, em nome de Jesus agora. Seja curada pelo fogo do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus, que essa doença seque na raiz agora. Meu Deus, oro por pessoas que estão homens que estão com câncer na próstata, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, oro por pessoas que estão com
doença de lúpus, em nome de Jesus. Eu declaro agora a cura. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que tem problema e dor no pescoço nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu também quero me unir aqui em oração com cada pessoa que pediu oração lá nas nossas redes sociais. E não são poucas, Deus. Tantas famílias precisam de um milagre de Deus. E nós queremos concordar com esse milagre sobre a vida do teu filho, da tua filha agora, em nome de Jesus. Meu Deus, traga um rompimento financeiro. Tantas pessoas precisam de uma porta aberta. Meu Deus, precisam de um resgate divino. Meu Deus, precisam que essa porta de venda se abra. Meu Deus, pessoas que têm dinheiro para receber, que têm processos na justiça, uma herança para receber, e a porta está fechada, esse processo não anda. Nós queremos profetizar e declarar aqui, concordar, meu Deus, que no mês de março agora, esses processos vão ter causa resolvida, andado, em nome do Senhor Jesus. E você que está comigo na oração, você vai dizer assim, eu recebo e eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gente querida, povo abençoado do Senhor, hoje tem um compromisso assim um pouco distante, então a live vai ser agora, nós vamos terminar ela, mas eu antes quero profetizar sobre a sua vida. Uma noite abençoada, que amanhã seja um dia de muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida, tá bom? Eu profetizo um grande dia, uma grande noite com o Senhor na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã, 5h30 da manhã, nós temos aqui a nossa oração do Pai Nosso. Um grande beijo no coração. Que Deus te abençoe.